Os 6 primeiros estágios do diagrama epigenético. Olá, é bom estar aqui de novo e é bom saber que você está aí, disposto a recomeçar. Hoje é a terceira aula do curso sobre Erik Erikson. Nós vamos falar sobre o diagrama epigenético do desenvolvimento da personalidade. Esse curso, você até já sabe, é um dos cursos do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento, do IDEAC. Nós vamos comentar os 6 primeiros estágios do diagrama. Vamos dividir em 2 blocos, os 4 primeiros e depois os 2 estágios intermediários. Preparado? Respire fundo e vamos lá. Os 4 primeiros estágios. O primeiro estágio começa quando alguém nasce. O bebê, para sobreviver, precisa ter uma confiança básica de que alguém cuidará dele. Os 2 polos da crise, portanto, são a confiança e a desconfiança. Bom, vai estar melhor instrumentado para vencer essa crise o bebê que tiver herdado bons genes. É o fator biológico. Mas essa é uma crise psicossocial. Então, também vai estar em vantagem o bebê que contar com pais amorosos. E também ajuda avós, tios, padrinhos, que achem que ele é maravilhoso. Se superar a crise com sucesso, esse bebê conta com a esperança. Essa é a resultante que Erikson chama de virtude. E ela vai servir de proteção ao longo da vida desse bebê, quando ele já não for mais bebê, porque sem dúvida ele vai ser submetido a dificuldades, a tribulações, desafios, aborrecimentos. Mais adiante, na velhice, a esperança é o que permite uma crença reconfortante sobre uma vaga ideia da retomada de um paraíso perdido. Se a desconfiança prevalecer sobre a confiança, pode ser que na vida futura aquele bebê vai ser privado de algumas coisas, como de viver plenamente um amor ou um companheirismo. Eu vou dizer alguma coisa que você já sabe da segunda aula, mas eu não quero deixar passar. Veja que eu falei prevalecer. Eu não falei acabar com a desconfiança. Porque nós precisamos da desconfiança também. Ela também nos protege. No segundo estágio, a tarefa psicossocial a ser cumprida é adquirir autonomia e vencer a vergonha e a dúvida. Os elementos da crise deste estágio são, de um lado, a autonomia, o impulso que leva alguém a ser obstinado e determinado. De outro lado, quando a situação escapa do controle, a vergonha de não ter domínio sobre o corpo e a dúvida quanto às suas capacidades. Você quer exemplos de comportamentos típicos de uma criança obstinada ou determinada? Você já viu uma criança decidida a ser independente? A comer sozinha, a andar sem dar a mãozinha para um adulto, a encaixar um objeto no outro? Você já viu como ela fica satisfeita quando ela dá conta de uma dessas façanhas? Isso é feito como uma brincadeira, mas na verdade é muito sério. Ela está formando uma vontade forte. Você já viu como é forte o impulso de uma criança para atirar coisas e que se alterna com o comportamento de reter coisas com ela? A parte do substrato físico acontece quando ela tem um desenvolvimento neuromuscular que permite esses comportamentos, mas eles são comportamentos psicossociais. Atirar ou reter em si não são nem bons nem ruins. Eles podem criar um padrão que pode ser benigno ou hostil.
pode criar um padrão de comportamento que chega a ser até cruel, aquele que retém, acumulador, do tipo: a bola é minha e ninguém tasca. Ou então um tipo mais descontraído de comportamento, do tipo: a bola é minha, vamos todo mundo jogar junto? Essas alternativas de comportamento dependem da crise nessa fase ter sido ou não bem resolvida, ou seja, da criança ter ou não formado uma vontade forte. Lá no futuro, isso vai ser importante, porque é essa autonomia que permite que a pessoa faça escolhas com liberdade. A tarefa psicossocial do terceiro estágio é adquirir autoafirmação. Do cumprimento da tarefa decorre a capacidade de ter iniciativa e de ter um propósito. Se essa crise for mal resolvida, instalam-se a culpa e a sensação de incompetência, que vão prejudicar as tomadas de iniciativa futuras dessa pessoa. No terceiro estágio, a criança compreende que os adultos em volta dela desempenham papéis e ela começa a achar que vale a pena imitar alguns. Na versão clássica da psicanálise, ou do pai ou da mãe. Aqui também se estabelece a consciência, que Erikson considera o grande governante da iniciativa. A criança é capaz de se sentir envergonhada se ela for apanhada fazendo coisas que não deveria, entre aspas. E ela também vai além, ela é capaz de sentir culpa até de pensamentos que ela tem, mas que ela nunca expôs para ninguém. Nessa altura da vida, lá pelos 4, 5 anos, a criança está expandindo a sua imaginação. Ela se imagina um super-herói, um gigante, um leão, mas ela também sabe dos medos que ela está sentindo. Na explicação da psicanálise, ela sente medo de perder o seu lugar de favorita, do pai ou da mãe, e de perder o pênis se for um menino. No caso da menina, ela já tem certeza que perdeu. A imaginação tem uma função no desenvolvimento psicológico e ela precisa de espaço para crescer, senão haverá prejuízos no futuro. E os medos também precisam ser reconhecidos pelos adultos. Se eles forem desprezados ou ignorados ou tratados como "ah, que gracinha", a criança vai levar para o futuro da vida dela uma ansiedade e um rebaixamento no potencial de vitalidade. O Erikson acha que lá adiante, na velhice, as virtudes do propósito e da iniciativa ficam amortecidas. É que o ritmo do velho é lento. Ele não tem mais aquele estoque de energia da criança que faz ela esquecer rapidamente os fracassos e ir atrás do que ela quer, mesmo que seja uma coisa que pareça perigosa. A tarefa psicossocial do quarto estágio é produzir. Os dois polos da crise são, do lado positivo, a diligência e do lado negativo, o sentimento de inferioridade. A crise bem resolvida neste estágio leva a pessoa, no futuro, a ter o sentimento de ser competente, prevalecendo sobre o sentimento de inferioridade. Esse estágio, portanto, é o mais propício para a pessoa adquirir domínio, seja de experiências, seja de capacidades técnicas ou intelectuais. O brincar é fundamental para a criança superar dificuldades sociais e emocionais e também para referendar um domínio sobre elas. A criança percebe que tem uma diferença entre o que ela gosta de fazer e o que ela tem que fazer. Ela também percebe que para ter domínio sobre as experiências, ela precisa planejar, pensar, experimentar e compartilhar. Esta é também a fase de receber instruções técnicas ou intelectuais.
é a fase em que, dependendo da cultura, como é a nossa, a criança vai à escola. Ou então ela recebe instruções, ou de adultos mais velhos, ou até de crianças mais velhas, que vão ensinar a ela técnicas de agricultura, de caça, de pesca, que vão ser essenciais para a sobrevivência dela. No caso da criança que vai à escola, ela vai aprender habilidades básicas, como ler, escrever, contar, por aí. A criança descobre que agora ela começa a poder fazer coisas que antes ela não podia nem imaginar sozinha. E essas coisas são muito atraentes, porque elas não são mais fruto da brincadeira ou da imaginação. Elas são fruto da prática, da lógica. Então, ela começa a se sentir participante do mundo adulto. Conforme a criança é tratada pela cultura dela, no nosso caso, a cultura é primordialmente a escola, ela aprende a internalizar um sentido positivo de dever, ou então, no polo oposto, a depender de regras que vêm de fora dela. Aqui se desenvolve o prazer de conseguir terminar um trabalho e a compreensão de que o melhor jeito de fazer isso é com outras pessoas. Gera muita satisfação o fato de se sentir útil, de ser capaz de fazer coisas e de fazê-las bem. Diligência e competência são importantes forças impulsionadoras. Numa cultura competitiva como é a nossa, a diligência ocupa um papel muito importante como critério de classificação. No mundo prático, a competência é mais valorizada que a criatividade. Quer dizer, é mais importante ser competente do que ser original ou criativo. O que a gente pergunta para uma pessoa é: o que você sabe fazer? No que você é bom? Eric dá o exemplo de se expressar. Nós podemos ter ótimas ideias criativas, originais, mas se não tivermos a competência de expressá-las com clareza e com consistência por escrito ou falando, não somos considerados. O exagero na busca do propósito, da competência e da diligência é prejudicial. Se essa busca é exagerada, não sobra espaço para o brincar e para o inovar. E se o brincar é abafado agora, mais tarde recuperar isso na vida vai exigir um esforço muito grande. Nem sempre isso é viável. A crise mal resolvida nesse estágio leva a um sentimento de inadequação e de inferioridade. É lamentável que o nosso sistema escolar possa abafar essa fase de brincar e favorecer esse sentimento de inferioridade e de inadequação. Você percebe como é delicada e como é complexa a ciência da educação? E como é importante conhecer a psicologia do desenvolvimento? Bom, já percorremos os 4 primeiros estágios. Vamos dar uma recordada sobre eles. No primeiro estágio, a personalidade fica convicta de que eu sou o que me foi dado. No segundo estágio, a criança resolve o problema da autonomia, se descobre como pessoa e se convence de que eu sou o que eu serei. No terceiro estágio, quando a criança tem maturação física para dominar a locomoção e a linguagem, ela precisa descobrir que tipo de pessoa ela é. Esse estágio se caracteriza por eu sou o que eu imaginar que posso ser. E o quarto estágio se caracteriza por eu sou o que eu aprendo. Os 2 estágios intermediários. A tarefa psicossocial a ser cumprida no 5º estágio é a fidelidade aos seus pares. Os 2 polos da crise dessa fase são o estabelecimento da identidade versus a confusão da identidade.
Se a crise for mal resolvida, fica uma identidade difusa, cujos valores não são claros, o que é um obstáculo para alguém criar um projeto de vida. A resultante, a virtude, é a pessoa saber quem ela é. No quinto estágio, o adolescente precisa desempenhar diversos papéis para explorar e ficar sabendo o que ele realmente gostaria de desempenhar, para ele poder concluir o que ele é, o que ele gostaria de ser e aonde ele se coloca. Respondidas essas dúvidas, ele está preparado para manifestar a sua fidelidade aos seus pares, popularmente falando, a sua turma. Na minha opinião, que vem tanto de ler os textos do Erik Erikson, como principalmente de conhecer a trajetória de vida dele, eu acho que esse estágio foi especialmente caro para ele. Acho que ele teve que lutar para formar a sua identidade. Se vocês estão bem lembrados, ele era alemão ou dinamarquês? Ele era judeu ou protestante? Ele tinha o sobrenome de um pai, mas ele tinha um outro pai? E assim por diante. Mais tarde, quando ele estava no auge de criar a teoria dele, o mundo, pelo menos o mundo ocidental, estava muito envolvido numa crise de identidade, aqueles movimentos de juventude dos anos 60. É interessante, não é? A gente ver esses fatos que molduram os conceitos da teoria. Vale relembrar aqui o que você já sabe da segunda aula. Todas as situações ocorrem em todos os estágios, só que existe a prevalência de uma situação em cada estágio. Uma pessoa que na adolescência tenha resolvido bem a questão de quem ela é, da sua identidade, quando chega o envelhecimento, ela pode começar a ter que rever qual é o seu status e qual é o seu papel. Um outro exemplo, o bebê, que está no primeiro estágio, ele já é conduzido a começar a formar uma identidade, desde o momento em que os pais dão para ele um nome e contam para ele que ele é um menino ou uma menina. Continuando a percorrer os estágios, chegamos ao sexto, é o adulto jovem. A tarefa psicossocial aqui é criar intimidade com outro ser humano, que em algum texto Erik se chamou também de vivenciar o amor. Os elementos opostos que compõem a crise deste período são, de um lado, criar intimidade com outro ser humano e, do outro lado, o isolamento, a alienação, a privação. O adulto jovem bem resolvido é capaz de se comprometer com relações de amizade, de sexo, de amor, e é capaz de cooperar e de compartilhar. Uma relação amorosa estável exige respeito, responsabilidade e doação. E também só acontece para quem é capaz de compartilhar, o que exige uma identidade forte. É preciso não ter medo de perder a sua identidade. E ela também só acontece quando a cooperação for um sentimento mais forte do que a competição. Porém, conhecendo Erikson como você já conhece, você não vai imaginar que ele reduziu a tarefa desta fase apenas ao encontro de um parceiro conjugal, certo? A crise desse estágio pode ser resolvida com um parceiro conjugal e podem vir filhos também, tá certo. Mas ela também pode ser resolvida com o encontro e a dedicação prazerosa, total, a uma causa, a uma ideia, a uma arte, a uma profissão, a um trabalho. Depois desses 6 estágios, entram os últimos do final da vida. Mas hoje nós vamos parar por aqui.
Eu espero que aqueles princípios teóricos que você aprendeu na segunda aula agora estejam fazendo mais sentido, um sentido mais prático. E eu espero que na próxima aula esse movimento continue. Mas por hoje é só. Eu apresento uma despedida, mas ela é temporária. Tome seu tempo, descanse, reflita, assimile, estude e venha me encontrar na quarta aula, quando nós vamos ver os últimos estágios do diagrama epigenético e vamos encerrar o curso sobre Erik Erikson. Até breve!